Eu queria trazer aqui, aí eu acho que os colegas vão trazer, eu queria trazer uma cena, um pouquinho falando sobre a Madalena e o Paulo Honório, né? Esse abismo que há entre os dois, isso está lá no livro, você lê, mas qual é a escolha, como que o Leon escolhe, de alguma maneira, para falar sobre isso? Aí por isso que eu estou dizendo que o cinema tem o seu processo de autoria, né? Porque está simplesmente no papel. Agora, como ele resolve filmar? Eu queria compartilhar para a gente conversar um pouquinho sobre essa cena. O que precede essa cena um pouquinho... É quando ele bate no empregado, é isso? E ele bate no empregado, e aí... Vamos pegar só um pouquinho aqui, um pouquinho antes, que eu quero falar um pouco sobre... Aí a Madalena toma as dores do empregado, questiona, né? Isso. Tomando fresca, hein? É horrível. Como? É horrível. O que é? O seu procedimento. Que barbaridade, despropósito. Que diabo de história? Não estou entendendo. Explique-se. Não tem coragem de espancar uma criatura daquela forma. Ah, sim. Por causa do marciano. Pensei que fosse coisa séria. Assustou-me. Bater assim num homem, que horror. Foi uma ninharia, filha. Só você aí se afogando em pouca água. Essa gente só faz o que se manda. Mas não vai se não for na pancada. E depois, marciano não é propriamente um homem. Por quê? Sei lá, vontade de Deus. É um mulambo. Claro, você vive a humilhá-lo. Protesto. Quando conheci, já era um mulambo. Provavelmente porque sempre foi tratado a pontapé. Qual nada. É mulambo porque nasceu mulambo. Mas é uma crueldade. Por que fez aquilo? Eu fiz porque achei que devia ter feito. E não estou habituado a dar explicações, tá entendendo? Era o que faltava. Grande acontecimento. 2 ou 3 muxicões num cabra. Que diabo tem você com o marciano pra estar tão parida por ele? Voltando aqui, gente. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que essa escolha do Leon de colocar o Paulo Honório, depois do acontecimento, ele chega, ela está do outro lado de um riacho e ele fica do lado de cá. É gratuito isso? Eu estou pensando agora na linguagem, na escolha do diretor. E a água passando entre os dois, né? Percebe que existe um fosso, existe uma distância entre eu e você, existe uma coisa que nos separa. Isso não é à toa. Isso é uma escolha do diretor que não é à toa. Percebe, assim, então, como é que o audiovisual, o cinema, também se constitui como uma escolha de linguagem? Estão em duas margens diferentes, né? Estamos em duas margens, estão sem uma pontezinha que nos liga, uma coisa muito, muito delicada aqui. O que me liga a você é quase nada. Eu acho essa escolha dele para filmar, porque ele poderia ter filmado ali em outro ambiente, mas olha só como é que ele escolhe fazer e como é que isso significa para quem está assistindo. Assim, são leituras que a gente pode fazer do filme, de camadas do filme, que são muito interessantes. Ela está na oposição dele, e coloca ali, tem um rio no meio deles dois, eu queria trazer isso porque não é gratuito, como escolha fílmica, né, como escolha de decupagem que eu falo, né? E eu acho, por exemplo, abordar essas questões quando na sala de aula também são legais, porque além da obra, olha só como é que aquilo que está no papel aparece no filme, né? Porque isso no papel é só um diálogo. Enfim, eu queria trazer isso aí porque, de alguma maneira, para tentar aproximar aquilo que a gente vem falando da literatura e como é que isso se constitui e como é que isso aparece no filme. Bom, eu queria trazer vou deixar aí
quem quiser falar alguma coisa, porque acho que ela também quer trazer outras possibilidades aí de... João, e eu devo até te confessar que, na minha interpretação, quando eu vi essa cena, eu ainda, numa camada interpretativa minha, ainda vi o Paulo à direita e a Madalena à esquerda das margens, né? Ainda tem essa também, né? Ainda tem, você vai começando e é porque a gente entender que essas coisas, essas escolhas, não são gratuitas. Quando você pega um roteiro e o diretor vai escolher dirigir isso, tudo isso é muito pensado. A gente não pode imaginar que foi, vamos filmar aqui, gente. É por isso que quando a gente vai pensar no audiovisual na escola com nossos estudantes, porque os nossos estudantes eles estão imersos em imagem, em movimento o tempo inteiro, eles começarem a entender que o audiovisual também é um discurso, é uma escolha. Por isso que é tão importante a gente pensar o audiovisual, o cinema dentro da escola, a partir de uma perspectiva de linguagem, né, de construção. E por isso que esse nosso curso aqui, a gente pensa de aprofundar essa questão para a nossa prática, quando estiver com nossos estudantes, entendeu?